Estimada, e essa experiência internacional, como é que foi isso tudo lá fora? Olha, foi uma riqueza fora de série, bondade das minhas superiores. Eu passei um certo tempo na Alemanha, principalmente em Munique e também Oberkirchheim, em hospitais. E na época tinha até uma irmã nossa interna no hospital fazendo o curso de enfermagem. Então eu tive a oportunidade de acompanhar cirurgias, visitar os doentes. E um dia eu falando com a irmã nossa da Alemanha, eu falei, realmente eu não estou no Brasil, estou no primeiro mundo. E os pacientes têm até o termômetro personalizado, cada paciente com seu termômetro. O modo de fazer os curativos era assim bem diferente, o material e tudo, né? E para levar um paciente, por exemplo, para dar banho no banheiro, o banheiro era uma verdadeira sala, digamos, até a maca entrava, cadeira de rodas e tudo. Grande, assim, né? Grande, amplo, muito bem atendido. E mesmo na hora de aplicar uma injeção, o algodão vinha tudo como fosse hoje os nossos comprimidos, assim dentro daquela capinha. Então, cada pedaço de algodão vinha plastificado com papel próprio e se pegava vários para fazer a injeção, a antisepsia dos doentes. E aí nós aqui no Brasil ainda éramos muito pobres mesmo. Quando eu comecei no hospital, as primeiras coisas que eu fiz, e realmente se pegava um pedaço de algodão, molhava na garrafa de álcool para aplicar uma injeção. E lá não. Então, eu aprendi muita coisa na parte de organização, na parte de limpeza, na parte do atendimento ao paciente, do modo que o paciente era atendido. Então, eu achei aquilo assim formidável ao conhecimento que eu obtive. Isso tanto na Itália quanto na Alemanha? Ou existia uma diferenciação dos dois países em termos de medicina? Diferente. Diferentes? Diferente. Na Itália, eu aproveitei muito num hospital enorme. Na época, quando eu estive lá, disse que é o maior hospital do mundo, que atendia pacientes do mundo todo. Eu tive a oportunidade encontrei, primeira coisa, uma enfermeira de nível superior, e num dos corredores, ela se formou em São Paulo, e ela deu, na vida dela, 5 anos para esse hospital do Cotolengo. Esse hospital tem alas que ele atende só pessoas deficientes do mundo inteiro. E são tratados assim com tanto carinho, com tanta reverência, que parecia a maior autoridade do mundo, que estava nas mãos dessa equipe de enfermagem. Na época que a senhora foi, que ano que a senhora esteve na Alemanha e Itália? A senhora lembra o ano? 80. 1980. A nossa medicina aqui com relação a esse outro mundo lá fora, a Europa, a Itália, a Alemanha, a nossa medicina estava já muito atrasada na época? Já que eu comecei muito cedo, né? É que a senhora começou muito cedo, né? Já tinha feito uma boa caminhada. E ela foi assim caminhando, diria, a passos de gigantes, evoluiu muito, muito mesmo. E a gente vê hoje os médicos que vivem fazendo cursos, jornadas, congresso, isso deixa os nossos queridos médicos sempre bem atualizados, com uma alta capacidade de atender os pacientes. Os médicos estão bem preparados, congressos acontecem, isso é verdade. A saúde pública no Brasil, quando a gente se depara com as imagens de televisão, que não é a nossa realidade local aqui, graças a Deus, a gente fica triste, né? Porque a gente se depara com coisas do Rio, São Paulo, nesse Brasil afora, que deixa a gente triste, deprimido de ver as pessoas sendo atendidas em corredores. Esses dias em Florianópolis mostravam, no Hospital Celso Ramos, as pessoas nos corredores, fazendo xixi na garrafa PET de refrigerante, irmã. Nós estamos no século XXI, isso é o fim do mundo. Essa experiência eu não tive. Agora, Rio do Sul caminhou muito. E o atendimento mesmo da parte do SUS, que eu frequento muito, Hospital Regional, o PS, que é o pronto-socorro, o atendimento é muito bom. São muito bem atendidos, o pessoal bem preparado, e o hospital procura sempre pessoas já com cursos feitos,
auxiliar, técnico e nível superior. Isso é muito importante. Já que nós estamos falando de hospital, antes de chegar no hospital, tem que fazer uma perguntinha rápida que me fugiu. A senhora saiu muito novinha de casa para estudar longe, né? Que não foi aqui em Rio do Sul. A senhora saiu daqui para muito longe. Com 15 anos. Com 15 anos. Como é que foi aquela experiência de tão jovem naquela época? Imagina só. O papai e a mamãe devem ter chorado bastante, né? Sentiram, porque eu era mais velha e eu já ajudava no sustento da família, né? Trabalhava, né? É. Mas mesmo assim, o papai de manhã, quando eu saí, ele disse assim, que Deus te abençoe, que você seja muito feliz na tua vida. E realmente eu fui muito feliz no ontem e hoje e continuo fazendo o que eu posso, mas com muita alegria, muita satisfação de poder ser útil ainda para as pessoas que me procuram, às vezes querem um médico, uma consulta, a quem devem procurar. Não estou mais em linha de frente como diretora, etc. Estou na retaguarda, mas ajudando. Ajudando. E essa história bonita do Hospital Cruzeiro? A senhora conhece muito da história do nosso antigo Hospital Cruzeiro, hoje é a nossa policlínica, o nosso Verdão. Anos de dificuldades também. A autarquia era municipal, na verdade, pertencia ao município, à administração, mas não deixa de ter sido anos dourados, né? Ah, sim. Na época da Segunda Guerra Mundial, houve um problema muito sério que era proibido falar 3 línguas. E as irmãs evangélicas tiveram que deixar o hospital. E 2 irmãs do Colégio Auxiliador, no Templo Sagrado Coração de Jesus, foram à noite falar com meus pais para eu dar uma mão para ajudar no colégio. Aí eu me emocionei, eu tinha medo de doentes, defuntos e tudo, mas ainda falei para a mamãe, eu vou ajudar. Eu sempre gosto muito de arte culinária. Ali eu fui ajudar na cozinha, fazer conserva, compotas, essas coisas. Mas o pessoal era precário, o hospital era pobre. Eu peguei o hospital com 3 médicos, sem uma cadeira de roda, sem uma maca. Hoje, certas coisas que a gente conta parece uma utopia, mas era a realidade daquela época. E assim foi. E um dia, naquele tempo, só quem tinha um instrumental para fazer a cirurgia era o Dr. Gertner, morava aqui no centro. E aí eles me chamaram para ir buscar o material. Era uma caixa de cobre, comprida assim, larguinha, com todo o material para fazer uma apendicectomia. E uma aluna interna do Sagrado Coração de Jesus teve uma crise aguda. E naquela época não tinha uma estufa, não tinha um autoclave, não tinha nada. O material era fervido em cima do fogão a lenha. Quando começava a ebulição, era 1h15. Depois se afastava, esperava um pouquinho, segurava com uma toalha, escorria aquela água e se levava para o centro cirúrgico. E ali esperava esfriar o material para abrir e depois pôr em cima da mesa auxiliar para o médico poder usar. E foi a primeira experiência que a senhora teve como auxiliar de enfermagem? Não, não. Não? Não. Eu já ajudava, assim, na parte de servir o doente, de levar a medicação, alguma coisa, mas tudo era preparado pelas irmãs. Naquele tempo era muito jovem. Mas em cirurgia foi a primeira experiência? Em cirurgia eu quis sair, aí o Dorgueta disse, não, você vai assistir. Aí eu falei, não, eu tenho medo, eu posso cair. Posso ficar ruim? Ali no fim ele não deixou sair, eu fiquei perto da porta, vesti um avental branco, touca e máscara e tudo. E cada coisa ele operando e tudo que ele ia fazendo ele ia explicando. E no fim eu achei bonito, gostei. E foi naquele momento que nasceu a vocação para a área da saúde. Foi naquele momento. A senhora tinha que idade nessa época? Eu tinha 14 anos. 14 anos. Uma menina, vamos dizer assim, né? Uma menina, uma adolescente, 14 anos, uma adolescente. Eu ainda era aluna do colégio, eu estudava. Do colégio. E a senhora falou que estava perto da porta, ficou mais longe, porque se precisasse fugir, fugia? Ah, saía. Saía? Saía. Ah. Mas eu acho que Nossa Senhora me quis realmente na área da saúde, conforme a minha superiora falou, que a minha missão seria na área da saúde no Brasil. E por aqui a senhora foi, mas por aqui ficou, né? Pois é. É.